Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. O tema de hoje é o seguinte: a carreira que nos é proposta. Vamos abrir a palavra de Deus no livro aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que nós vemos com isso? Meu irmão e minha irmã, você e eu, nós temos uma carreira específica que Deus tem colocado à nossa frente. É uma carreira especial que vem com o destino divino que Deus tem planejado para você e para mim, para nós cumprirmos. A Bíblia diz que você não deve somente correr a carreira, mas também deve completá-la. Em outras palavras, deve cumprir o plano e propósito de Deus para a sua própria vida individual. Você não tem que correr a carreira de outra pessoa, nem terminá-la, pois Deus tem colocado diante de cada pessoa uma carreira diferente. Mas por que é tão importante seguirmos o plano de Deus para a nossa vida? Como poderemos correr com sucesso a nossa carreira e terminá-la? A Bíblia responde essas perguntas. Devemos desembaraçar-nos de todo peso e pecado. Pense a respeito de como o atleta se veste na corrida olímpica. Não corre usando um sobretudo, não é verdade? E não corre usando todas as roupas que usa na rua. Por quê? Porque essas roupas o tornariam vagaroso. Além disso, o atleta não vai esperar até completar metade da corrida antes de tirar o sobretudo dizendo: este abrigo está me atrasando. Se fizesse assim, não teria a mínima possibilidade de ganhar a corrida. Na dimensão natural, usar um sobretudo tornaria o atleta vagaroso e, como eu disse, não deixaria que ele ganhasse a corrida. E assim também acontece na dimensão espiritual. O pecado torna a pessoa vagarosa, sempre faz com que ela tropece e até poderá impedi-la de correr a sua carreira espiritual. O pecado na vida de uma pessoa não somente impede a comunhão com Deus, como também embota o seu espírito e leva a pessoa a compreender menos a orientação do Espírito Santo. Por isso, o pecado não refreado o levará a viver exclusivamente na dimensão carnal e você não receberá o melhor de Deus para a sua vida. Além disso, é também fácil enroscar-se demasiadamente com os assuntos legítimos da vida, coisas essas que talvez sejam boas em si mesmas, mas que não são o que Deus chamou você para fazer. Existem muitas coisas nessa vida que não são necessariamente erradas, mas que o atrasarão na sua carreira espiritual especial. Não o deixarão crescer espiritualmente, nem cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. É por isso que Deus nos manda em Hebreus 12:1 despojar-nos daqueles pesos e pecados na nossa vida que nos tropeçam e atrasam espiritualmente. E devemos tirá-los agora para não sermos impedidos de cumprir o plano de Deus para a nossa vida. Se esperarmos para tirar aqueles pesos depois de termos passado pesadamente por metade da corrida, corremos o risco de nunca terminar a nossa carreira e de não cumprir o plano de Deus para a nossa vida. Note que em Hebreus 12:1 diz que é você quem deve tirar os pesos e pecados que o tornam vagaroso e que o fazem tropeçar no seu andar cristão. É claro que Deus irá te ajudar.
O Espírito Santo, o ajudador, habita dentro de você para lhe dar o poder e a capacidade de obedecer a Deus. Mas não é Deus quem vai arrancar o seu sobretudo. Ou seja, aqueles pesos e pecados que te deixam atrasado e os afastam da sua vida. Você e eu, nós teremos que fazer isso. E é esse o motivo porque algumas pessoas têm dificuldade em correr a sua corrida espiritual. Não estão se despojando de tudo quanto iria torná-los vagarosos ou iria atrasá-los. Não estão deixando de lado aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em seus pés e os derrubam. Outra razão porque as pessoas, às vezes, têm problemas em correrem a sua carreira espiritual é porque não estão correndo a carreira que Deus mandou que elas corressem. Não estão seguindo o seu plano e o seu propósito para a sua vida. Quando assim acontece, essa carreira pode lhe ser difícil e penosa de ser corrida. Deus, porém, não quer que a corrida que Ele nos propôs seja difícil e penosa. A Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Muitas vezes, as dificuldades que enfrentamos ao corrermos a nossa carreira não são o resultado do jugo de Deus sobre nós ou da tentativa de cumprir a sua vontade em nossa vida. Muitas vezes, as dificuldades que surgem diante de nós são o resultado de nós deixarmos de fazer aquilo que deveríamos fazer. Ou seja, desembaraçar-nos de tudo quanto nos seria um empecilho. Portanto, da mesma maneira que você tiraria o sobretudo e o deixaria de lado, tome a decisão de se despojar de todo motivo errado, de toda ambição egoísta e de toda inclinação mundana e desejo da carne que lhe serviriam de empecilho na sua corrida. Deixe de lado pesos e pecados, tais como o orgulho, a hipocrisia, a preguiça espiritual e até mesmo o medo. Jogue para longe todos esses pesos e pecados e não os pegue de volta. Você deve fazer assim se quiser fazer o máximo esforço para correr a sua carreira espiritual e terminar com alegria o seu percurso. Examinemos agora a última parte de Hebreus 12, versículo 1, que diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sabe por quê? Porque se não corremos com perseverança a carreira que nos está proposta, também poderemos tornar difícil o nosso caminho e prejudicar o nosso crescimento espiritual. Talvez seja difícil correr com perseverança a nossa carreira. É tão fácil nos tornarmos impacientes no nosso desejo de ver os planos e propósitos de Deus cumpridos em nossa vida. As pessoas podem, por exemplo, ser demasiadamente conscientes do horário. E muitas vezes, quando o Senhor nos dá um recado a respeito de seu plano para nós, queremos vê-lo cumprido imediatamente. Mas precisamos aprender a paciência, a perseverança ao corrermos a nossa carreira espiritual. Você deve entender que Deus não atua dentro do âmbito cronológico do mundo. A Bíblia diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus não se restringe ao tempo, às horas, aos dias, aos anos. Um período de tempo que nos parece de longa duração pode ser mero momento fugaz do ponto de vista de Deus. É por isso
que é tão importante aprender a confiar nas promessas da palavra de Deus, sem envolvê-las no limite do tempo. Quando aprendemos a entrar no repouso da fé, deixamos o Senhor com mais liberdade para cumprir o seu plano na nossa vida. E às vezes, quando Deus conta aos cristãos algo a respeito dos seus planos para a vida deles, procuram realizar esses planos mediante os seus próprios esforços. E ao agirem desse modo, poderão, por assim dizer, turvar as águas. O que eu quero dizer com isso? É que poderão prejudicar o plano de Deus para eles e não deixar o caminho aberto para Deus fazer o que deseja. Devem simplesmente permanecer confiando no plano de Deus e deixar que Ele cumpra o que lhes tiver prometido. Para cumprirem a parte deles, precisarão preparar-se em conformidade com a palavra e com a orientação do Espírito Santo. Deus tem preparado um plano para a sua vida, mas você nem sempre está em condições para cumprir o passo seguinte daquele plano. Por isso, Deus levará o tempo necessário para prepará-lo e treiná-lo antes de levar a efeito o que ele tem falado ao seu coração. Os dias de preparação nunca são tempo perdido. Talvez haja lições ou verdades importantes que você ainda precisa aprender a fim de cumprir com sucesso o plano de Deus para a sua vida. E custa tempo preparar-se, estabelecer-se na palavra de Deus. Nem sempre, porém, é fácil passar por um período de preparação, pois às vezes há um preço a ser pago. Do seu ponto de vista, o seu período de preparação talvez nem sempre lhe agradará, porque é possível que você tenha que deixar morrer os seus próprios desejos e o seu cronograma, enquanto deixa que Deus o prepare. A preparação, portanto, embora pareça difícil ou incômoda, faz parte da carreira que Deus tem colocado diante de você. E vale a pena ser fiel durante o período de preparação, mesmo se isso envolva sacrifício da sua parte. Quando, pois, estiver totalmente preparado e tiver comprovado a Deus que Ele pode confiar em você, Ele poderá promovê-lo e transferi-lo ao cargo que Ele tem preparado para você desde o início. Um cargo de responsabilidade, unção e ministério maior. Se, porém, você não se aprimorar durante o seu período de preparação, não estará em condições de dar o passo seguinte no plano de Deus para a sua vida. Se descuidou do seu horário de treinamento e só ocupou o seu tempo com os assuntos da carne, então, quando se abrir a porta da oportunidade, você pode deixar de reconhecê-la. E se não se preparou, não estará pronto a passar por aquela porta e entrar na etapa seguinte do plano de Deus para a sua vida. Muitas vezes, a nossa carreira espiritual é semelhante a uma corrida de revezamento no esporte físico. Na corrida de revezamento, como sabemos, o atleta corre até atingir certa marca e então passa o bastão ao próximo atleta, que vai continuar a corrida. E de modo bem semelhante, a carreira cristã consiste muitas vezes em várias etapas e usualmente há períodos de preparação antes de cada nova etapa. Frequentemente, a nossa própria obediência em cada passo da caminhada e a nossa fidelidade para nos preparar na palavra determinam qual será a duração de tempo entre uma etapa e outra, ou até se vamos mesmo alcançar a próxima etapa. Muitas vezes as pessoas recebem um recado de Deus a respeito da próxima etapa na sua corrida e simplesmente supõem que deve agir imediatamente para realizar o seu plano. Mas porque não estão prontas ou porque não se preparam totalmente, conforme deveriam ter feito, ao saírem para fazer o que Deus mandar a fazer, nada funciona certo e tropeçam com a cara no chão. Veja bem, Deus tem um modo de agir, mas Ele também tem um cronograma. E se
E sair fora do cronograma de Deus é sair fora da sua vontade. Moisés é um exemplo bíblico de alguém que deu um pulo para a frente do cronograma de Deus e turvou as águas do seu plano. Quando Moisés estava morando no palácio do faraó no Egito, recebeu o chamado de Deus para a sua vida. Teria que libertar Israel da escravidão. Mas é possível que o plano divino para a libertação tenha sido adiado porque Moisés deu um pulo adiante do cronograma de Deus e procurou levá-lo a efeito da sua própria maneira e com as suas próprias forças. Quando Moisés tinha 40 anos de idade, matou um egípcio que estava espancando um escravo hebreu. Não era esse o plano divino, nem o modo de Deus libertar Israel. A notícia daquilo que Moisés fez espalhou-se rapidamente. Quando o faraó ficou sabendo daquilo que Moisés fizera, procurou matá-lo. E Moisés precisou fugir até o deserto para salvar a sua vida. Moisés precisou viver muitos anos na outra extremidade do deserto, antes de aprender a paciência em suficiência para usá-la para cumprir o plano divino da libertação de Israel. E 40 anos mais tarde, foi que Deus finalmente disse a Moisés que havia chegado a hora para livrar os israelitas das mãos dos egípcios. Meu irmão e minha irmã, precisamos ter paciência para esperar até que Deus leve a efeito o seu plano para a nossa vida. Há um tempo certo, determinado para todas as coisas, e aquele tempo nem sempre é agora. É assim que a Bíblia diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não é isso? Por isso, eu digo para você que você não entrará imediatamente na plenitude do plano de Deus como se entrasse por uma porta, mas paulatinamente, pouco a pouco, à medida que for fiel e obediente. E aí você continuará avançando em direção ao destino de Deus para a sua vida. E um dia você ficará finalmente em pé, na plenitude das bênçãos divinas e do seu propósito para a sua vida. E uma vez chegada essa etapa, você se lembrará do seu período de preparação e dirá: graças a Deus por aqueles dias de preparação. Graças a Deus, porque fui fiel em obedecer a Deus. Então, enquanto correr com perseverança a sua carreira, lembre-se também que não deve tentar correr a carreira de outra pessoa. Não olhe ao derredor para ver onde estão os outros na sua corrida. Nem procure entrar na pista deles para correr. Deixe que Deus fale com você a posição onde você deve estar na corrida. E assim, procure a carreira que Deus tem colocado diante de você. Tire todos os pesos e pecados que querem impedi-lo de obedecer a Deus. E então, corra a sua carreira, com os olhos fitos no alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E neste momento, resolva que seguirá o plano de Deus para a sua vida e que completará com alegria a sua carreira em nome de Jesus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te pedir em favor das pessoas que nos ouvem e que estão tristes, abatidas, que não sabem mais o que fazer, porque não entendem, talvez, qual seja o plano que o Senhor tem para a vida delas e muitas vezes tomam atitudes que envolvem o seu próprio esforço, que envolvem obras da carne, mas nesse dia de hoje, que o Senhor venha ensinar cada um de nós a fazer a tua vontade, porque sabemos que para ti não tem nada demasiadamente difícil. Nós queremos correr a nossa carreira, nós vamos colocar os nossos olhos fixos no teu Filho amado Jesus Cristo, que é o nosso alvo, e vamos continuar, porque chegando à vitória, porque é a tua palavra que nos garante. Graças a Deus que já nos deu a vitória
por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Se você gostou dessa mensagem, deixa seu like aqui no canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo. E também, se você quiser enviar um pedido de oração, poderá fazê-lo no WhatsApp no seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 5533. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.